Um minuto. Só fechar a porta que aí fica mais fácil. Fala, jovens, Sigurd Vieira aqui. O texto de hoje é Usando Rush em uma startup, um conto de advertência. Esse é o texto do Matt Gallas, creio que é isso. Ele já começa aqui com uma quote, né? Ele fala: ferrugem é incrível. Acho que é Rush, só a tradução do Google que não ficou muito bom, mas Rush é incrível para certas coisas, mas pense duas vezes antes de optar por uma startup que precisa avançar rapidamente. Hesitei em escrever este post porque não quero iniciar ou entrar em uma guerra santa por linguagem de programação. Só tirar a isca do caminho. O Visual Basic é a melhor linguagem de todos os tempos. Inclusive, uma das primeiras linguagens de programação que eu comecei, eu acho que muita gente nem conhece Visual Basic direito, mas uma das primeiras linguagens de programação que eu comecei foi Visual Basic. Primeiro foi Pascal, depois Visual Basic, depois foi C, depois foi Java, aí C++, JavaScript, e daí em diante foi uma porrada de linguagem. Mas enfim, Visual Basic é a melhor linguagem de todos os tempos, mas várias pessoas me perguntaram sobre minha experiência com o Rush. E se deveriam escolher Rush para os seus projetos. Então, gostaria de compartilhar alguns dos prós e contras que vejo no uso de Rush em um ambiente de inicialização, né, de startup, onde mover equipes rapidamente e dimensionar é realmente importante. Quero deixar claro que sou fã de Rush em certas coisas. Esse post não é sobre como o Rush é uma linguagem ruim ou algo do tipo. O que eu quero falar, entretanto, é como o uso de Rush quase certamente haverá um impacto não trivial na produtividade, que pode ser um fator importante se você estiver tentando agir rapidamente. Avalie cuidadosamente se o impacto da velocidade compensa os benefícios da linguagem para sua empresa ou produto. Eu lembro, cara, que tem até um podcast do iFood. Que o iFood, né, é uma das empresas que eu lembro no Brasil que usa Rush. Então, eu lembro que eles tiveram certas dificuldades, né, para desenvolver as ferramentas que eles precisavam em Rush, porque, na verdade, as ferramentas que eles precisavam para um setor muito específico, porque o Rush em si, né, por mais que tenha mais ou menos 10 anos já a linguagem, ainda tem certas coisas que outras linguagens já têm e o Rush não tem. Mas, enfim, vamos lá o texto. Logo de cara, devo dizer que o Rush é muito bom no que foi projetado para fazer. E se o seu projeto precisa dos benefícios específicos do Rush, uma linguagem de sistemas com um alto desempenho, digitação super forte, acho que é tipagem forte, né? Sem necessidade de garbage collector, então o Rush é uma ótima escolha. Mas acho que o Rush é frequentemente usado em situações em que não é uma boa opção. E as equipes pagam preço de complexidade e sobrecarga do Rush sem obter muito benefício. Minha principal experiência com o Rush vem de trabalhar com ele por pouco mais de 2 anos em uma startup anterior. Esse projeto era um produto SaaS baseado em nuvem, que é mais ou menos um aplicativo CRUD convencional. É um conjunto de microserviços que fornece um endpoint de API REST e gRPC na frente de um banco de dados, bem como alguns outros backends, microserviços finais, eles próprios implementados em uma combinação de Rush e Python. Rush foi usado principalmente porque alguns dos fundadores da empresa eram especialistas em Rush. Com o tempo, aumentamos consideravelmente a equipe, aumentamos o número de engenheiros em quase 10 vezes, e o tamanho e a complexidade da base de código também cresceram consideravelmente. À medida que a equipe e a base de código cresceram, senti que, com o tempo, estávamos pagando um imposto, né, um custo, né, cada vez mais pesado por continuarmos a usar o Rush. O desenvolvimento às vezes era lento, o lançamento de novos recursos demorava mais do que eu esperava, e a equipe estava sentindo um verdadeiro impacto na produtividade com a decisão inicial de usar Rush. Escrever o código em outra linguagem teria, no longo prazo, tornado o desenvolvimento muito mais ágil e acelerado o tempo de entrega, mas encontrar tempo para o grande trabalho de reescrita teria sido extremamente difícil. Então ficamos meio presos ao Rush, a menos que decidíssemos nos arriscar e reescrever uma grande parte do código. Rush é considerado a melhor coisa desde o pão fatiado, então por que não funcionou tão bem para nós? Trabalhei em dezenas de linguagens em minha carreira e, com poucas exceções, a maioria das linguagens procedurais modernas, C++, Go, Python, Java, etc. Todas muito semelhantes em termos de conceitos básicos. Cada idioma tem suas diferenças, mas geralmente é uma questão de aprender alguns padrões-chave que diferem entre o idioma e então pode-se dizer
mas geralmente é uma questão de aprender alguns padrões-chave que diferem entre linguagens, né? Então pode ser que produtivo pode-se ser produtivo, goddammit, rapidamente. Com Rush, porém, é preciso aprender ideias inteiramente novas, coisas como tempo de vida, lifetime, né? Propriedades e verificador de empréstimo, borrow check, property, né? E borrow check. Esses conceitos não são familiares para a maioria das pessoas que trabalham com outras linguagens comuns e há uma curva de aprendizado bastante acentuada mesmo para programadores experientes. Algumas dessas novas ideias, claro, presentes em outras linguagens, especialmente as funcionais, mas Rush as traz para um ambiente de linguagem mainstream e, portanto, serão novas para muitos novatos em Rush. Apesar de sermos alguns dos desenvolvedores mais inteligentes e experientes, eu acho que é termos, né? Alguns dos desenvolvedores mais inteligentes e experientes com que trabalhei, muitas pessoas da equipe, inclusive eu, lutaram para entender a maneira canônica de fazer certas coisas no Rush, como entender as mensagens de erro, muitas vezes misteriosas do compilador, ou como entender como as principais bibliotecas funcionavam, mas sobre isso abaixo, sei lá. Começamos a ter sessões semanais de aprender Rush para a equipe ajudar a compartilhar conhecimento e experiência. Tudo isso prejudicou significativamente a produtividade e a moral da equipe, pois todos sentiram um lento ritmo de desenvolvimento. Como ponto de comparação de como seria adotar uma nova linguagem em uma equipe de software, uma de minhas equipes no Google foi uma das primeiras a mudar totalmente C++ para Go e não demorou mais do que cerca de 2 semanas porque toda a equipe equipe de 15 pessoas, estava bastante confortável codificando em Go pela primeira vez. Com Rush, mesmo depois de meses trabalhando diariamente no idioma, a maioria das pessoas da equipe nunca se sentiu totalmente competente. Vários desenvolvedores me disseram que muitas vezes ficaram envergonhados por estar demorando mais do que esperavam para que seus recursos chegassem e, na verdade, né, para que eles chegassem a desenvolver algo, por estarem gastando tanto tempo tentando entender Rush. Só para a gente pegar um ponto aqui, eu entendo, porque Rush não é uma linguagem fácil de fato. Tem muitas coisas específicas da linguagem que não é trivial aprender, entendeu? Você vai gastar um certo tempo, você vai gastar consideráveis horas aprendendo Rush, entendendo, por exemplo, o borrow check, que não é fácil. É uma coisa interessante, né? Você fazer um empréstimo de alocação de memória, mas não é fácil de você entender isso, muito menos de implementar em alguns aspectos. Fazer o conceito sobre clone, né? Não são coisas triviais. Então, eu entendo, eu acho que a frustração ali, eu realmente acredito que não é para todo projeto. Eu acredito que também foi um erro muito grande, sei lá, começar uma startup, a não ser que seja algo muito específico, que você resolva somente com Rush. Não sei se Rush também é a melhor linguagem para você resolver problemas de startup, mas enfim. Existem outras maneiras de resolver os problemas que o Rush está tentando resolver. Conforme mencionado acima, o serviço que estavam construindo era um aplicativo GRUD bastante simples. A carga esperada nesse serviço seria de ordem de não mais do que algumas consultas por segundo, no máximo durante a vida útil desse sistema específico. O serviço era uma interface para uma pipeline de processamento de dados bastante elaborado que poderia levar muitas horas para ser executado. Portanto, não se esperava que o serviço em si fosse um gargalo de desempenho. Não havia nenhuma preocupação especial de que uma linguagem convencional como Python teria problema para oferecer um bom desempenho. Não havia necessidades especiais de segurança e simultaneidade, além daquelas com as quais qualquer serviço voltado para a web precisa lidar. A única razão pela qual estávamos usando o Rush foi porque os autores originais do sistema eram especializados em Rush, não porque fosse especialmente adequado para construir esse tipo de serviço. Eu já tive isso também. Trabalhei em uma outra empresa onde um determinado produto foi começado com uma determinada linguagem. A linguagem era ruim? Não era ruim, mas também não era a linguagem que resolveria da melhor forma problemas, sei lá, de assincronicidade. Então, acontece. Mas, ao mesmo tempo, eu não culpo, né? Eu não digo que o erro também é dos autores, porque, cara, eles começaram a empresa com Rush. Então, foi aquilo que meio que deu o serviço para todo mundo. Então, não é, talvez, um problema, mas talvez seja um problema a falta de familiaridade, né? E disseminação da linguagem. E talvez a forma como a Codebase, eu não sei como é que a Codebase estava, então não sei quão difícil seria para você, para um desenvolvedor, né, entrar ali e começar a desenvolver. Tem vários pontos ali para você ver, então não dá para você simplesmente dizer que
Esse é o ponto principal, né? Só porque os autores escolheram Rush e aquilo estava ruim. Pode ser que a Codebase estava ruim, pode ser que as pessoas não conheciam o Rush bastante para poder fazer isso. Enfim. Rush tomou a decisão de que segurança é mais importante do que produtividade do desenvolvedor. Essa troca certa a ser feita em muitas situações, como construir código em um kernel de sistema operacional para sistemas embarcados com restrições de memória. Mas não acho que seja a troca certa para todos os casos, principalmente para startups onde velocidade é crucial. Nisso daí eu concordo. Eu sou um pragmático. Eu preferiria que minha equipe gastasse tempo na depuração de vazamentos ocasionais de memória ou erros de tipos para código escrito em, digamos, Python Go, do que fazer com que todos na equipe sofressem um impacto de produtividade 4 vezes por usar, acho que 4 vezes maior, né? Por usar uma linguagem projetada para evitar totalmente esses problemas. Como mencionei acima, minha equipe no Google construiu um serviço inteiramente em Go, e que com o tempo cresceu para oferecer um suporte a mais de 800 milhões de usuários, algo como 4 vezes os QPS de pesquisa do Google em seu pico. Posso contar nos dedos de uma mão o número de vezes que encontramos problema causado pelo sistema do tipo Go. Acredito que você está fazendo maior propaganda de Go, mas tudo bem. Não tenho problemas com isso. Não. Acho que também ninguém precisa ser, sei lá, tiete de linguagem. Apesar que eu tenho uma preferência por Rush, mas enfim. Ou pelo coletor de lixo durante os anos de construção de serviço desse serviço. Basicamente, os problemas que o Rush foi projetado para evitar podem ser resolvidos em outras maneiras. Concordo também. Por meio de bons testes, bom linting, boa revisão de código e bom monitoramento. É claro que nem todos os projetos de software têm esse luxo, então eu posso imaginar que o Rush pode ser uma boa escolha nessas outras situações. Você terá dificuldade em contratar desenvolvedores Rush. Contratamos muitas vezes pessoas durante meu tempo nessa empresa, mas apenas cerca de 2 ou 3 das mais de 60 pessoas que se juntaram à equipe de engenharia tinham experiência anterior com Rush. Não foi por falta de tentativa de encontrar desenvolvedores Rush, eles simplesmente não estão por aí. Da mesma forma, hesitamos em contratar pessoas que quisessem apenas codificar em Rush, pois acho que é uma péssima expectativa definir um ambiente de startup onde linguagem e outras escolhas tecnológicas precisam ser feitas de forma ágil. Essa escassez de talento de desenvolvimento do Rush mudará com o tempo à medida que o Rush se tornar mais popular para construir em torno de Rush, supondo que você terá capaz... Nossa, ficou horrível a tradução. Mas vamos lá. A escassez do talento de desenvolvimento do Rush mudará com o tempo, à medida que o Rush se tornar mais popular, e construir em torno do Rush, supondo que você terá... Mas construir em torno do Rush, supondo que você terá capaz... Eita, Jesus Christ. Eu acho que, só para ver se eu entendi essa parte, né? Mas construir em torno de Rush, algo em torno do Rush, supondo que você terá capacidade de contratar pessoas, né? Pode parecer arriscado. Outro fator secundário é que usar Rush quase certamente levará um cisma entre pessoas de equipe que conhecem Rush e aquelas que não conhecem, de fato. Como eu havia escolhido uma linguagem de programação esotérica para estes serviços, outros engenheiros da equipe poderiam ter sido úteis na construção de recursos, na depuração de problemas de produção e assim por diante, foram em grande parte incapazes de ajudar porque não conseguiam fazer heads, né, ou tails da base do código em Rush. Essa falta de fungibilidade na equipe de engenharia pode ser um verdadeiro problema quando você tenta agir rapidamente e aproveitar os pontos fortes combinados por toda a equipe. Na minha experiência, as pessoas geralmente têm pouca dificuldade em alternar entre linguagens como C++, Python, mas o Rush é novo e complexo o suficiente para representar uma barreira para as pessoas trabalharem juntas. Isso daí pode acontecer com qualquer linguagem, na verdade. Basta que você seja meio que obrigado. Na verdade, ninguém é obrigado, né? Porque você escolheu, às vezes, trabalhar naquela empresa, já sabia as tecnologias que, né, poderia estar trabalhando lá. Mas lidar com uma linguagem diferente, a qual você não tem certa familiaridade e tem que resolver problemas complexos, em dado momento é mais chatinho, né? Você não... E às vezes é frustrante, porque você não se vê capaz. Então, lidar com frustração e tentar resolver os problemas é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Mas enfim. Biblioteca e documentação são imaturas. Esse é um problema que espero ser corrigido com o tempo. Mas comparamos, digamos, Go, a biblioteca e o ecossistema de documentação de Rush são incrivelmente maturas. Isso é verdade. Não posso dizer que não é. Tem pouca coisa em Rush ainda. Agora, Go teve uma vantagem de ter sido desenvolvido e apoiado por toda uma equipe dedicada do Google antes de ser lançado para o mundo. Então, os documentos e bibliotecas eram bastante polidos.
Rush, em comparação a muito, parece um trabalho em andamento. A documentação de muitas bibliotecas populares é bastante escassa. E muitas vezes é necessário ler código-fonte de uma determinada biblioteca para entender como usá-la. Isso é mal. Hoje em dia eu acredito que está melhor. Já teve piorzinho no passado, mas hoje em dia eu acredito que está bem melhor. Os apologistas do Rush na equipe costumavam dizer coisas como assim que await ainda são realmente novos. E sim, faltam documentos para essa biblioteca, mas as deficiências impactaram a equipe de forma bastante significativa. Cometemos um grande erro no início ao adotar Actix como estrutura web para usar o serviço, uma decisão que gerou muita dor e sofrimento à medida que nos deparamos com bugs e problemas enterrados nas profundezas da biblioteca que ninguém conseguia descobrir como consertar. Para ser justo, isso foi há alguns anos e talvez as coisas já tenham melhorado. Eu faço muita coisa com Actix, então não sei. É claro que esse tipo de maturidade não é específica no Rush, mas representa uma taxa, né? Uma taxação que sua equipe tem que pagar. Um imposto, né? Que sua equipe tem que pagar. Não importa quão excelente seja a documentação e os tutoriais de linguagem principal, se você não consegue descobrir como usar bibliotecas, não importa muito, a menos que você esteja planejando escrever tudo do zero, é claro. A ferrugem, ou Rush, né, torna muito difícil desenvolver novos recursos. Não conheço mais ninguém, mas pelo menos para mim, quando estou construindo um novo recurso, geralmente não tenho todos os tipos de dados, APIs e outros detalhes definidos antecipadamente. Muitas vezes estou apenas peinando código, tentando fazer com que alguma ideia básica funcione e verificando se minhas suposições sobre como as quais deveriam funcionar ainda estão mais ou menos corretas. Fazer isso, digamos, em Python é extremamente fácil porque você pode brincar de maneira rápida e solta coisas como tipagem, acho que como digitação, como tipos, né? E não se preocupar com determinados caminhos de código forem quebrados enquanto elaborar a sua ideia. Você pode voltar mais tarde e deixar tudo arrumado, corrigir todos os erros de tipo e escrever todos os testes. No Rush, esse tipo de rascunho de codificação é muito difícil porque o compilador irá reclamar de tudo que não passa na verificação de tipo e tempo de vida. Mas ao mesmo tempo, eu concordo com ele, mas ao mesmo tempo eu penso assim, se você já sabe que o compilador ele vai chiar para certas coisas, então seu raciocínio ele vai ficando mais polido dentro da linguagem, então ao mesmo tempo você vai meio que criando um pensamento de como fazer as coisas em Rush, então eu não sei se isso é um problema, mas enfim. No Rush, esse tipo de rascunho de codificação é muito difícil porque o compilador pode irá reclamar de tudo que não passar na verificação no tempo de vida, como foi explicitamente projetado para fazer. Isso faz todo sentido quando você precisa construir sua implementação final pronta para a produção, mas é absolutamente péssimo quando você está tentando reunir algo para testar uma ideia e estabelecer uma base única. A Unimplemented Macro é útil nesse certo ponto, mas ainda exige que tudo seja verificado na pilha antes mesmo de você poder compilar. O que realmente incomoda é quando você precisa alterar a assinatura do tipo de uma interface de suposta carga para passar horas mudando todos os lugares onde o tipo é usado apenas para ver se a tentativa inicial de algo é viável. Então, refazer todo esse trabalho quando perceber que precisa alterá-lo novamente. Então, refazer todo esse trabalho quando precisa alterá-lo novamente. Em que Rush é bom? Definitivamente é coisa que gosto do Rush e recursos do Rush que adoraria ter em outros idiomas. Match sintaxe é ótimo, também gosto. As características acho que é characters, são realmente poderosos e o operador de option, uma maneira elegante de lidar com erros. Muitas dessas ideias têm contrapartes em outras linguagens, mas a abordagem em Rush com elas é particularmente elegante. Result e erro. Eu absolutamente usaria o Rush para projetos que precisam de alto nível de desempenho e segurança e para os quais não estou muito preocupado com a necessidade de evoluir rapidamente partes importantes do código com uma equipe inteira que está crescendo rapidamente. Para projetos individuais ou equipes muito pequenas, digamos 2 ou 3, Rush provavelmente funcionaria bem. Rush é uma ótima escolha para coisas como módulos de kernel, firmware, motores de jogos, etc. Onde o desempenho e a segurança são fundamentais em situações onde possa ser difícil fazer testes realmente completos antes do envio. Ok, agora eu irritei suficientemente metade dos leitores do Hacker News. Acho que agora é um momento tão bom quanto qualquer outro para anunciar o tópico do meu próximo artigo. Por que o Nano editor de texto é superior? Vejo você na próxima vez. Ok, eu gostei do texto. Assim, não dá para dizer que nenhum programador tem os seus vieses. Eu particularmente nunca programei em Go. Eu acho que as escolhas de Go que ele deve ter tido, né, foram bem baseadas, funcionam. Eu acho que esse é o principal.
Eu não tenho muito, necessariamente, amor às linguagens, mas eu tenho certas preferências. Então, eu prefiro o Rush para algumas coisas. Mas eu concordo com o que ele falou, cara. Eu não acho que o Rush deveria ser usado em determinados tipos de startup e nem é para todo mundo. Porque, tipo, o nível de... como é que chama? A curva, né, de aprendizado, ela é alta. Então você tem que realmente gostar de Rush, realmente querer aprender, realmente lidar com o difícil para poder fazer as coisas acontecerem. Mas enfim, é interessante, eu gostei do texto, parabéns, Matt Galls. Não sei se alguém um dia vai mostrar isso para os caras, mas parabéns, eu achei o texto excelente. É de novembro de 2022, já tem quase um ano esse texto, mas eu acho que serve para qualquer outra tecnologia também. Qualquer tecnologia que é muito recente, saca? Tipo o Ban, que acabou de surgir aí com a versão 1 ponto alguma coisa. Cara, tudo isso é tecnologia muito recente, então não vai metendo dentro da tua startup de qualquer jeito. Mesmo que você tenha domínio, a gente tem que pensar muito bem em como contratar pessoas e como disseminar conhecimento, né? Porque não adianta você contratar excelentes engenheiros, mas se você não sabe disseminar o conhecimento se perde em você e você vai gastar muito tempo tentando resolver problemas que precisam ser resolvidos com maior precisão, né? Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei. A gente se vê no próximo vídeo, né, lendo qualquer outro texto. E é isso. Grande abraço para vocês e valeu.